Solém, sol maior, sol a todos. Ó. Eu tô vindo aí, né? Eu, eu tô vindo aí, como é que é? Eu tô vindo aí, tá? Eu tô vindo, ó, deixa eu ver se dá pra ver aqui, uma horta tá azulão, o que é isso? Uma horta, e agora que eu tô percebendo, eu tô azul, o que é isso? Eu tô azul hoje, ó, aqui eu tô azul, ó, eu tô azul, que é diferente, né? Eu tô azul, o que é isso? Pera aí, deixa eu ver. É, eu tava com a blusa preta, né? Eu tava com a blusa preta, né? Aí ela molhou bastante, né? Ela molhou e eu tava com o short preto, o short também suou, né? Aí eu coloquei esse short azul, né? A cor, né? Cor azul, né? Coloquei, mas a verdadeira cor mesmo é essa aqui, ó. A pele, ó. Ó, essa aqui, ó. Essa aqui que eu gosto, ó. Essa aqui, ó. E eu queria andar pelado, né? É o mais correto na vida, né? É você tirar todo tipo de preconceito, né? Esse sentido de andar pelado é isso, gente. Tirar todo tipo de preconceito, todo tipo de racismo, né? Todo tipo de grandeza, né? É, de orgulho, né? Tirar isso tudo, né? Porque aí eu disse assim, né? Eu disse assim, mas espera aí, o que mata o homem, né? É o que sai da boca do homem, porque o que sai da sua boca sai todo tipo de blasfêmia, todo tipo de perversidade. O que entra, você tem a condição de analisar, não é isso? Ó, é gostoso, né? Eu exprimi isso aqui, né? Essa laranjinha, né? Laranjinha, a gente conhece por laranjinha, né? Por laranjinha, né? Eu tô bonito, né? Eu acho que eu tô bonito, né? Dos pés à cabeça, ó. Dos pés à cabeça, uma honra. Isso, eu tenho umas fotos aí, gente, que o Facebook tem aí, o YouTube nem. As fotos é gigante. Um certo cantor comentou, né? Um certo cantor sertanejo comentou, não, é porque ele mostrou de baixo para cima, é por isso que o pé dele é grande. Não, mas a Torá de Alru, ela é esplêndida, né? A Torá de Alru, eu dei a todo homem, né? A Torá de Alru, é como um presente, né? Tá, isso é muito fertilizante, né? Então tá. Aí, o que é que sai? É a perversidade. O que entra, você analisa, né? Aí você toma isso aqui, tá? Você espreme ela, tem uma sementinha, você pode engolir também, depois volta para a terra e nasce. Aí o seguinte, aí você, aí você toma ela com água, ok? Você analisa, né? Ela te fez um bem tremendo, não fez? Porque ela é pura, ela não tem nela acrescento de algo que não é dela, e modificou a propriedade, e não modificou a propriedade dela. Isso é importante, né? Não modifica a propriedade. Agora, se você espremer essa, acrescentar água, ok. Se a água for pura, ok. Mas você acrescenta açúcar, pode ser qualquer tipo de açúcar. Pode ser açúcar, qualquer tipo, você fala mascavo, açúcar branco, açúcar marrom, é tudo mesma coisa. Aí você acrescenta, aí já não te faz bem. Você vai, né? A sua digestão vai ficar muito difícil, né? E vai ter uma rejeição ao seu organismo. Ele vai despender muita energia para quebrar todas aquelas, né? Vai gastar muita enzima para quebrar aqueles átomos, aquelas moléculas dela, para poder transportar, colocar na sua rede sanguínea e ser aproveitado, né? E vai ter que jogar muita coisa fora, porque não aproveita nada do açúcar, bem dizer nada, não aproveita nada, nada. Faz mal mesmo, né? Aí o Maior, né? O Maior azulão, né? O Maior está azulão, o que é isso? O que é isso, Maior?
Você tá azulão, pô, puxa vida. Aí eu tô agora dominando os impérios mesmo, né? Os governos, né? Agora eu tô amassando os governos azul na minha mão também, agora é comigo. Aí eu tirei propriedade também, né? Eu tirei propriedade dos governos que comandam as cores verde, amarela, a vermelha, a preta, né? Agora estou tirando a impropriedade dos governantes, dos governos, né? Impróprio, indevido, que estendem a bandeira azul. Aí eu estou tomando para mim a presidência desses impérios também, né? Porque a cor relativamente ela representa uma agremiação, representa uma instituição e pode representar muito bem uma série de coisas. Então aqui eu estou representando agora, eu peguei todas as cores, né? Que todas as cores são minhas. Aí, então, é isso. O que sai de você, né, pode ter um alto teor de destruição. Então, isso é que o que contamina você. Por que contamina? Quando você fala, tudo será colocado em pratos limpos. Aí pode vir muita acusação contra você. E você pode acusar muita gente inocentemente que não teve a prática de crime. E você pode lançar alguém até aprisionado no cárcere. Isso é muito perverso, né? Então você tem que tomar muito cuidado, né? E eu venho para quê? Primeiramente para dar vida e vida com abundância, né? Então aí o que digo é o que sai de sua boca. Aí você faz a análise, né? Por exemplo, a carne de porco, né? Ela foi condenada há muitos anos, né, gente? Foi condenada, né? Por quê? Por causa do sistema religioso, né? Religioso, que não soube entender as coisas. E agora eu venho cumprir a lei e colocar o povo em liberdade. É porque isso tudo é mediante políticas internas e externas e exteriores. Desse sistema de homens que se beneficiam com bens financeiros, né, para atender uma gama de uma série de empresariado que governam a terra. Então, o que digo? Aí eles têm que colocar, usam meio religioso, político, né? Meio econômico, cultural, né? Cultural e os meios também, inclusive os meios bélicos. Tudo isso é um conjunto, gente, de dogmas, de aparelhos de Estado para dominar e massacrar o povo. Por quê? Porque o mercado, ele é muito diverso. Então, existe muitos gado e o gado reproduz todo ano um. Uma fêmea, ela reproduz um. E pessoas que têm, por exemplo, 1000 cabeças de fêmea e um touro, ele pode fertilizar várias cabeças fêmea. Então, se ele tem 1000, ele vai ter, durante um ano, ele vai ter o dobro, ele vai ter 2000. Porque toda fêmea, ela gera um ano, uma vez o ano, ela gera. Imediatamente ela, e o que eles fazem? Eles não deixam os machos amamentar mais, então a fertilidade dela vai chegar mais rápido. Então eles vão aumentando, eles vão ter uma superprodução. Aí eles têm que colocar no mercado e tem que vender, correto? Aí, por uma parte da sociedade, eles dizem, não come carne de porco, porque te mata, é impuro. E a carne de boi é pura. Eles dizem assim, mas nada disso, gente. Isso é para atender o mercado. Porque senão, se todos comessem só carne bovina, a carne suína, ela é um mercado que estaria desapropriado, estaria fora da competição do mercado lógico, social, empresarial e comercializadamente, mundialmente, né? Aí fica difícil. Então, eles jogam isso para a sociedade. É um joguete. Nós participamos de um tabuleiro, gente. Nós somos as peças. Eles pegam as peças de acordo com o que eles querem. Cada cabeça eles colocam no lugar. E cada tempo eles exploram um lugar específico da sociedade mundial. E eu estou aqui para quê? Para quebrar isso. Para abrir a sua consciência e trazer de volta à vida tudo que foi apagado por você pelo sistema matrimonial mundial do Estado, igreja, né? Governo, né? Leis, sistemas de leis
e sistema de aparelhato de Estado em geral, cultural e de ensino, né, de escolas, de redes públicas, privadas, e se foi esse matrimônio que você fez. E eu estou aqui para quebrar, para trazer o divórcio, para te colocar sua consciência em liberdade. Correto? Isso é uma tarefa minha de arrojo. Eu vim para isso. E não importa se fico sozinho, como tenho costume de ficar bem sozinho, né? Uma hora lá, bem sozinho, né? Eu tenho costume aí, ó, uma hora aí, ó. Eu tenho costume de ficar bem sozinho, mas isso já não me importa mais, acostumei, né? Porque um leal, ele no deserto ele grita, Yau, 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 Yau. Ele olha para um lado, Yau, 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 Yau. E ele não vê ninguém o acompanhando, somente ele. Todos se foram e ele permaneceu ali, solitário. Assim é uma ordem. Então, fazendo essa síntese, né, desse livro extenso e muito prazeroso de estudar. Os meus ensinos eles são lúdicos, né? E tem que ser, para os meninos, para mim, para as crianças, você tem que ensinar a matemática lúdico, prazerosa, né? Porque para não ser tão maçante, para não estressar tanto a criança, né? E vocês são como meus filhinhos, minhas filhinhas, né? São meus bebês, minhas bebezinhas, meus bebezinhos, né? É que eu estou despertando, estou assim ensinando vocês. Isso é uma base sólida. Segundo a pedagogia, né? Os estudiosos, né? Os pensadores, né? Tipo aí, fala, Piaget e outros mais, né? Eles dizem que o alicerce da criança, né? Do seu caráter futuro, né? Ele deverá ser formado ali nos primeiros anos de vida. Desde o ventre até os 7 anos aproximadamente, você constrói um caráter de uma pessoa. Então eu estou construindo isso em vocês. Porque ensina o menino, aí eu venho para a Torá. Ensina o menino, a menina, quando pequeno, o caminho que deve andar. E quando estiver moço e moça, homem e mulher, velho e velha, não se desviar dele. É isso que eu procuro dar a vocês. Né? Então, quebrando aí eu sou um bocado de enzima para quebrar essa corruptibilidade mundial, né? E para pôr uma multidão de seres à liberdade. Né? O que digo? Então, é isso, não há nada impuro. O que vai ser impuro a você? Algo que não está de acordo com o seu organismo, né? Uma coisa muito salgada. Aí o sal é impuro, o sal se torna impuro quando? Quando você coloca demais. O mel de abelha, ele se torna impuro quando você toma demais. Agora, ele é impróprio para o consumo se você acrescentar nele açúcar ou água ou qualquer coisa para aumentar ele. Você levar ao fogo para modificar as propriedades naturais daquilo que é feito com tanto carinho pelas abelhinhas. Aí já entra a ganância, e é esse mundo empresarial ganancioso que eu estou quebrando, né? Não precisa de ter raiva de mim, porque eu estou libertando. Eu não vim para aprisionar ninguém, eu vim para abrir as celas das prisões, tá? Eu tenho a chave. Eu vou abrir as celas das prisões, tá? Tudo que foi indevido, foi feito indevido nessa terra, será verdadeiramente trazido à tona, tá? Porque aqui tá o Y da vida, o Y da árvore, vê bem, os meus pigmentos, ó, veja aí o topo da árvore, do monte, o topo da rocha, aqui é o topo da rocha, tá vendo o topo da rocha? Aí vem, nada acima de mim, aí vem o homem e a mulher, tá vendo? O homem, à esquerda a mulher, à direita o homem.
E esse pontinho, e esse pontinho é a coluna vertebral. Isso é a anca. A anca é a anca. Aqui é a cabeça, o homem e a mulher, que é a consciência. Aí que são os ossos, a sustentação, a anca. Não tem as suas nádegas, não tem a parte de frente e a parte traseira, isso aqui, ó, esse ponto, esse terceiro ponto. Aí se estende aos pés, tá vendo? As raízes, ó, aqui aos pés. E isso é a rocha, a sustentação, é o grande alicerce da construção. Aí sobe aqui, ó, os meus ensinos, vai subindo e vai atingindo a parte da esquerda, que é a parte feminina, que é a potência feminina, né? Geradora, que é o entendimento. Aí ele contorna num arco, no o arco, o A. Você pode ver o A e o O aqui, tá vendo? Ele contorna aqui no sentido do cume da rocha, do monte, cume do monte. Aí ele contorna e volta na Rockman, na sabedoria, na outra potência, que é o homem. Aí ele volta aqui, ó. Isso é um campo eletromagnético, um campo elétrico. Forma um campo elétrico. Aí vai e faz o terra aqui, nos meus pés. Entende? Aqui a geração de vida, são os meus ensinos. Aí a procriação da espécie, segundo os meus ensinos. Eu tenho a procriação da minha espécie, segundo meus ensinos. Esse é o meu povo. Esse será o meu corpo, correto? É bonito, né? Os ensinos de Arrocha, né? São diferentes, são estranhos, né? Eles não são diferentes, né? Eles são estranhos, tá? Porque nunca ninguém ensinou, né? Foi sempre vendido, né? Sempre, então, aí tem a guerra, gente. A guerra, aí que nasceu, aí essa disputa por o espaço comerciais, de vendas, né? E aumentar o mercado particulares, né? Ou estatais, ou empresariais, ou nacionais, ou de cidade, ou de estado, ou de nações, né? É que veio esse imperialismo avassalador ultracapitalista. Porque eles conseguem uma superprodução e tem que expandir. Aí que nasce a corrupção, nasce as grandes organizações criminosas, os grandes delituosos, os mafiosos. Aí nasce aí. Tudo em prol da ganância, do dinheiro. O lucro acelerado. Aí se assenta os governantes, né? Nas câmaras, de tribunal de justiça, de votação de lei, aí eles estão acondicionando esse sistema e eles votam as leis para sustentar esse sistema, correto? E as leis dão cobertura para que esse sistema continue se eternizando, até que eu cheguei. Eu estou quebrando o sistema, porque eu estou cumprindo a lei. O fim da lei quem é o Rousseau. Aí esse grande grupo, que na realidade é um pequeno grupo em relação a 8 bilhões de pessoas existentes na Terra, eles estão a dominar com facilidade, né? Porque a mente humana, a consciência humana foi cauterizada. E esses homens, o quê? Eles têm a consciência cauterizada por quê? Pelo pecado, pela ganância. E eles não têm piedade, benevolência de ninguém. Eles se preocupam só com o estômago deles. E o estômago dos outros que se dane. O bem-estar será sempre deles. E dos outros, eles somente são copos descartáveis. Que eles usam até tirar o caldo. Aí depois faz isso, ó. Joga fora. E quando muito, ainda pisa. E acaba com você. Eles fazem isso, ó. E acaba você. Aí vem com a máquina, pega aqui, ó. É um monturo de lixo. E sabe o que eles fazem? Porque isso aqui ainda, eles reaproveitam. Para fazer outros. É isso. Você, para eles, é isso. Eles vão usar. Que aproveita como? Você vai ter que pagar o lugar para morar.
quando você deixa esse corpo. E depois disso você vai ter que pagar a manutenção do seu túmulo. Então é o copo descartável que eles sugam dele, que eles reutilizam dessa forma, né? Que é a reciclagem. Então é isso, gente, né? E eu não vou estender mais esse assunto porque ele é grande. Então, carne de porco, eu digo, não é pecado comer, não é impuro mais para o homem. Porque eu disse, a princesinha do campo, né? Não é pecado você plantar, usar, comer, não é pecado. Se alguém está sendo encarcerado por isso, é contra a minha lei. Eles estão desobedecendo a minha lei, não é pecado, tá? Pecado é o que esses mafiosos estão fazendo. Essas quadrilhas mundiais que estão privatizando a princesinha do campo. Que agora ela está onde? Nos palácios. Do campo ela foi para os palácios. E eles roubaram o direito do povo de se curar. Tá? Então, eu não digo, né? E se tornou isso. Né? Eles fizeram essa guerra, né? Contra o álcool, contra o açúcar, contra carne. De vez em quando eles lançam leis impróprias e determinam na lei, né? E a princesinha do campo, né? A nossa rainha, né, do campo, aquela que só traz benefício para o homem, eles fizeram isso, né? Isso seria uma forma ultra ditadora e democrática de governar. Democrática, você sabe, né? Não existe essa democracia no mundo, não existe. Eles são, sabe o que eles são? Eles são proselitistas. A fala deles é um prosélito. Não dá em nada, porque eles enganam. É a arte de enganar. Um governante, ele é a arte de enganar. Porque quem resolve as coisas ali são os homens que votam a lei. E a lei é votada para beneficiar essa classe de corrupção que existe no mundo, né? Então a princesinha do campo é um absurdo, né? Eles traçar diretrizes de leis que proibindo você de plantar. Onde se viu uma coisa dessa, gente? E houve muita arbitrariedade no mundo, gente. Eles usaram muitas forças de segurança pública, municipais, aldeíticas, nacionais e mundiais para massacrar o povo, para verdadeiramente invadir os espaços privados e criar crime onde não existe. Criar leis criminalizando algo que é puro. É um absurdo o que fizeram, né? É um absurdo. Agora é tempo de você conscientizar pelo renascimento da sua consciência. É que deve se mudar. Você que tem muito preconceito de falar de assuntos sobre religião, sobre a princesinha do campo, né? Você tem que perder esse preconceito. Falar sobre homossexualismo, você tem que perder. Heterossexualismo, você tem que perder. Você tem que perder esse seu preconceito religioso, estatal, familiar, patriarcal. Você tem que perder. Hoje o espaço é para todos. Os assuntos têm que ser discutidos e vamos ver o que é melhor. Vamos ver o que causou tantos males. Essa proibição e criminalização da princesinha, isso causou mortes em cima de mortes. E eles mesmos produziram as mortes para marginalizar algo que é puro. Em prol de quê? Do benefício próprio. Eles são os maiores comerciantes da princesinha. E massacram o povo. Isso é como você ter o alimento na terra e prender o alimento, dizer, é proibido comer, é proibido beber. Aí eles vão soltando aos pouquinhos, em altos preços. Um prato de comida, quando é proibido, aí libera um pouquinho, aquilo fica caríssimo. E só eles vão ganhando. E eles liberam aonde eles querem e proíbem onde eles querem.
é uma farsa, esse mundo. Esse mundo que você está vendo, ele não é real, ele é irreal. É uma capa. Eu digo, é um sepulcro caiado. Por fora, a aparência dele é muito bonita, não é? Deste mundo, da Organização das Nações, dos governos, né? Das entidades profissionais, governamentais, mas por dentro é podre, cheio de lava, cheio de bicho. Eu estou abrindo as catatumbas desse sepulcro caiado. Como me perguntaram uma vez, eu disse, raça de víbora, sepulcro caiados. Isso foi o quem disse. Até isso eles usurparam. Aí eles dizem assim, se aproximem-se do Messiá, do Mehushihai, mas eles apresentam um falso Messias. Ele não está na terra, como você vai aproximar dele? Como você vai se aproximar desse Messias que esse sistema corrupto e criminal e delituoso apresenta à humanidade? Se ele não existe, se ele não está aqui. Quando você deveria dizer, aproxime-se do verdadeiro e único Mehushihai. Quem? Sou eu? Estou aqui para ouvir meus ensinos. Esse Messias que as igrejas, o Estado, as empresas estão apresentando, cadê ele? Cadê os ensinos dele? Onde está? Se foi dito tudo em parábolas, e agora está aqui esse que explica as palavras da Escritura e vocês não aceitam. Se aproxime de quem? Tem que ser de mim. Vocês têm que chegar na lata e falar, aproxime daquele homem, do Filho do Homem. Sou eu, porque eu nasci de um homem, mas o homem nasceu de mim, eu sou um. É bonito, né? Isso, né? Então tá. Então tá. Ó, quase que eu apaguei aqui. Então tá, gente. A luzinha verde tá aqui. Olha ela aí, gente. Você sabia? Você sabia que o seu celular, ele é todo gravado mundialmente? Ele está indo lá para o satélite, lá do Pentágono, você sabia? Eles sabem tudo que eu estou falando aqui agora. Antes que esse vídeo meu vai ao ar, já sabe. E eles colocam que as proibições. E mostra só para quem eles querem. Mas eu não desisto de lutar. Eu sou o leão. Yau, 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 yau. A guerra só termina quando você se entregar. Porque aqui não existe entrega ao meu inimigo e ao inimigo do meu povo. A guerra deverá se estender até o fim. Até quando toda a verdade se estabelecer sobre a terra. Até que a escritura que sai da minha boca se cumprir, do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul, do Leste ao Oeste. Aí é o fim. Quando essa palavra chegar aos quatro cantos da terra. Afinal,